Então, seguindo aí, nós tínhamos visto a parte. Bom dia. A parte de radiografia de crânio e radiografia de coluna vertebral. Aqui nós já estamos visualizando a tomografia. Então, a grande diferença é a sensibilidade do aparelho. Então, a gente começa a ver estruturas que a gente anteriormente não conseguia visualizar, tá? Porque a densidade aqui agora, né, a densidade do aparelho, a sensibilidade do aparelho para a densidade é muito maior. Então, o que a gente consegue encontrar aqui, ó? Então, as mesmas estruturas das partes ósseas vão aparecer. Então, zigomático, seios frontais, as conchas nasais, e aparece a parte mole. Não está aparecendo muito nessa primeira imagem, porque foi feito com a janela para osso. O que é isso? Deixou o osso mais evidente, por isso não está aparecendo tanto as outras estruturas. Mas a gente sabe que o temporal está aqui, ponte, o cerebelo deveria estar aqui, então já dá para a gente visualizar, tá? Ó, a parte do canal auditivo, então segue a mesma linha. O que é de baixa densidade está preto, o que é de maior densidade vai estar claro. Tranquilo? Então, a gente olhando aqui, ó, a gente sempre avalia a simetria, a gente não está percebendo nenhuma assimetria importante aí desse lado. E qual, né, possivelmente é a busca? É por causa de uma. Pode ser muito provavelmente por um trauma, porque se faz uma janela para osso, é para avaliar melhor o osso. Quando a gente compara com essa, ó, essa segunda imagem aqui, vocês conseguem perceber alguma coisa? Então, o que nós temos aí? Então, a gente percebe, ó, parece que o nariz está bem edemaciado. Se a gente comparar com o de cá, ó, olha a proporção, olha o tamanho da narina e o tamanho dessa narina do outro lado. A gente percebe, ó, que tem um edema importante aqui na face, principalmente do lado direito. E, ó, teve uma fratura com afundamento do zigomático. Por isso esse desvio de septo, por isso esse edema. Então é um trauma de face aí nessa região. Tranquilo? Tá dando para visualizar? Beleza. E aqui não dá para ver a parte posterior, né? A parte da base do crânio a gente não consegue ver direito. Mas a gente tem certeza desse trauma de face, pelo edema, pela fratura aí do zigomático. O paciente que eu atendi assim, foi uma queda de moto com aquele capacete só, com o rosto aberto, né? Que torna o segmento mais vulnerável. Lembrando que para avaliar todas as, né, tomografias, ressonâncias, a gente tem que lembrar que os cortes são feitos sempre, ou nessa tomografia aí, né? São feitos da base do crânio até o alto da caixa craniana. Então, os cortes são feitos daqui, ó, e vão subindo para que a gente possa ver. Então, aqui eu coloquei alguns níveis, tá? Para que a gente possa ir estudando os níveis diretos. A aula completa, como eu falei, está lá naquela parte de tomografia, que a gente olhou nível por nível. O que a gente está fazendo? Nós estamos pulando alguns níveis para poder encontrar algumas alterações que nós podemos ter. Nós não, né? Nós podemos visualizar. Vamos melhorar a frase. E aí? Alguém levanta uma hipótese de diagnóstico aqui? Então, ó, vou localizar. A tomografia aí já está mais alta no nível dos ventrículos laterais. Então, a gente vê o ventrículo aqui, ó. Porção anterior e porção posterior do ventrículo lateral.
tá? Então já está bem lá no alto da caixa craniana. Essa outra imagem aqui do lado, também a gente consegue ver o ventrículo, mas ele já está bem diferente do outro. Não é isso? Andar de bem até aqui, ó. E aí, qual hipótese vocês levantam? Primeiro, para esse do lado, esse daqui. Esse do lado esquerdo, não sei se aparece esquerdo para vocês. E aí, tá normal? Então, o que era para estar aqui, ó? O cérebro era para chegar até aqui, ó. Então, a gente percebe algo de baixíssima densidade aqui na frente, está preto. Então, o que tem aqui? Ar, tá? Então, é um pneumoencéfalo. Como que o ar entrou aí? Em algum ponto da calota craniana, teve uma fratura exposta. Então, a gente pode, ó, tem um círculo aqui bem claro, e aqui a gente percebe uma possível área de descontinuidade, é uma fratura. Então, pode ter sido um projétil de arma de fogo, um tiro, alguma coisa, mas não está na fase aguda mais. Por que não está? Porque a gente não vê nenhum foco de hemorragia. Então, tem um pneumoencéfalo no frontal, né? Alguns podem até trazer com perda de massa encefálica, e tem aí, consequentemente, atrofia do frontal, mudança de comportamento, tá? Mas a gente olhando o crânio, por que a gente não encontra essa área aí? Porque parece que está fechada, não parece? Ó? A gente não encontra uma abertura para que esse ar entre. É porque para que a gente possa encontrar essa abertura, o que precisa acontecer? Deixa eu ver se aqui dá para ver aqui, ó, o crânio aqui, a gente precisaria encontrar a área de lesão. Então, se um projétil passou nessa direção, por exemplo, lesionando, e a tomografia foi feita abaixo ou acima, a gente não consegue ver a área de lesão, aonde o crânio está aberto. Mas nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o edema, nós vamos ver o processo inflamatório. Tranquilo aí? Coerente? Alguma dúvida? Então a gente vê aqui, ó, lobo frontal, que está muito comprometido com o ar aí. A transição aqui, o finalzinho do temporal. O temporal estaria embaixo, né? Aqui já seria o parietal, mas aqui aparece um pouquinho da fissura lateral ainda, mas não era nem para aparecer. E aqui o occipital. Nesse daqui, pode ser a mesma história de um projétil de arma de fogo, só que agora é agudo. Então, por que toda essa área aqui, ó, tá branca? Isso tudo aqui é sangue. Então, o projétil provavelmente entrou aqui, bateu aqui, ó, fragmentou, colocou também um pouco de ar dentro desse cérebro, e todas essas áreas brancas aqui são fragmentos de metal. Então, como eu falei, a gente não percebe o buraco de saída, mas a gente percebe, olha o crânio está aqui, olha o couro cabeludo. Olha o que acontece. Aqui tem um hematoma importante nessa região. Ó. Olha aqui, ó. Então, um hematoma muito grande nessa região aí. Então, recebeu um projétil aí de arma de fogo, entrou pelo lado esquerdo, muito provavelmente, saiu pelo direito. Por quê? Porque ele entra mais circular, é menos lesivo. Na hora que sai vários pequenos fragmentos lesionando o outro lado, por isso a lesão é muito maior. E o que a gente está vendo claro aqui, ó, essa área branca, é a área de hematoma.
uma área de sangue, de hemorragia. Não só aí, tá? Aqui tá fora do crânio, não é nem o maior problema dele. Agora aqui não, dentro do cérebro. E aí a gente também consegue perceber o quê? Tá vendo que o cérebro está colado na caixa craniana e parece que está liso, ó. Tá vendo que a gente não vê os giros, os sulcos? Isso é um sinal de aumento de pressão intracraniana. Esse paciente, com toda certeza, está em coma, tá? Com aumento de pressão intracraniana aí por esse edema, tem hemopneumoencefalo. Então, ele tem ar, de pneumo e tem sangue, decorrente desse traumatismo crânioencefálico por um tiro, por um projétil de arma de fogo. E aí as perdas só... e as sequelas, né? Que muita gente fala, tem que esperar para ver. Por quê? Porque aqui ele está em coma, não responde a nada. Saindo desse quadro, vai diminuir o processo inflamatório, o cérebro vai voltar ao normal, aí que se vai perceber a extensão desse comprometimento. Beleza? Alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Tinham visualizado aí essas estruturas? Vou corrigir o outro, tá bom? Ótimo. Opa. Corrigi todos desses. Esse eu cheguei a corrigir ou não? Não, né? Só aquele primeiro da primeira página, não é isso? Então, aqui, ó, o que a gente percebe? Então, uma radiografia com escoliose severa, tá? Então, a gente, escoliose aí torácica e lombar, tá? Nada de limitando capacidade respiratória. Essa paciente até precisou fazer uma cirurgia para corrigir. E a gente consegue identificar que é uma escoliose estrutural. Então, além da inclinação aqui, né, que pode ser medido aí pelo início e pelo final da curva, que vai dar um determinado ângulo aí. Professor, Aí, o que causa uma escoliose? Um desequilíbrio de força muscular, uma predisposição genética, uma fraqueza importante, uma doença neuromuscular que o paciente não consegue, né, manter essa extensão de tronco. Tem várias hipóteses, um membro menor do que o outro, uma pelve desalinhada, um tipo de padrão repetido, gosta de sentar sempre do mesmo lado ali do sofá, um peso enorme da mochila só de um lado, várias hipóteses, tá? Ou separadas ou todas juntas, beleza? Ajudou ou atrapalhou mais ainda? Não, ajudou. Eu pensei que a pessoa já nascia com escoliose desde sempre, não sabia que tinha várias causas. Obrigada. Tem várias causas, às vezes nasce, às vezes adquire, tá? Então a gente percebe, ó, tem essa escoliose severa e além da escoliose, quando a gente procura aqui o processo espinhoso, ele está aqui, ó, mais lateralizado. Isso mostra o quê? Que a vértebra ainda está rodada. Vocês vão ouvir muito falar isso. A vértebra está rodada. Então, além de estar desviada, ela também está rodada. Tranquilo? E quando se quer medir, qual o tamanho da escoliose? É medido essa angulação aqui, ó, do início da curva. Então, se sabe os graus de escoliose por causa disso. Aí tá bem intenso, viu? E qual seria a correção, né? Essa jovem aí fez uma correção cirúrgica. Então, ela colocou fixadores, como esse aqui, na coluna torácica e na lombar, e aí alinhou e corrigiu essa escoliose severa que ela tinha. Tá? Então, quando que isso acontece? Em escolioses severas como essa. Escolioses leves, como a maioria da população tem, tranquilo, um desequilíbrio, uma mudança de
de postura, né, pode ser corrigido ou ficar, de fato, com essa leve alteração. Então, aqui, ó, como nós tínhamos visto lá, as vértebras, então, olhar os níveis. Então, o que pode ter acontecido com o paciente? Um acidente, né, automobilístico, uma fratura, um escorregamento de vértebra, onde ocorre essa fixação aqui de vários níveis. Então, olhou, tem essa área de metal aí, né, essa artrodese aí sustentando, aí a gente já sabe que o paciente vai ter que aumentar a mobilidade aqui e aumentar a mobilidade embaixo, porque esse segmento não vai ser móvel. Então, sempre que houver algo com maior densidade, ele está ali provavelmente fixando essa região. Tá? Nas aulas, né, presenciais, eu levo essas artrodeses para que vocês vejam o material e os exames também onde elas são detectadas. Então, é metálico. Então, sempre vai estar num tom mais claro. Beleza aí? A gente não vê, né, direito a região aí de escapulomeral, de ombro, porque a imagem foi pouco penetrada, tá? Usou pouca radiação. Essa imagem aqui, né, a de cima, são radiografias. Essa daqui é uma tomografia. Então, a tomografia também pode dar uma imagem precisa da parte óssea. Então, a gente consegue perceber, ó, sinais, como nós já vimos nas outras imagens, sinais de artrose. Percebemos uma diminuição, ó, de espaço intervertebral e aqui o grande problema do paciente, que é esse escorregamento. Por que um grande problema? Porque se a medula passa aqui atrás e houve esse escorregamento, na melhor das hipóteses, ela foi só empurrada. Na pior, esse paciente pode ter sofrido uma lesão, tá? Ter uma lesão medular. Então, sempre que houver, fez uma tomografia, você olha a tomografia e não vê parte mole, é porque o objetivo foi avaliar a parte óssea, janela para osso. Então, saber se teve aí uma fratura, o grau de comprometimento desse trauma. Aqui é muito comum um acidente automobilístico fazer isso. E, na realidade, aquele encosto da cabeça foi desenvolvido para que isso fosse minimizado, que é o chicote, né? O sacudir a cabeça e voltar, normalmente desencadeia essa lesão. E aqui desse lado, nessa imagem, o que a gente consegue perceber? Ó, não parece que a coluna está toda consolidada? Parece um bambu. Ó, cadê o espaço aqui entre as vértebras? A gente vê que o disco também está, ó, o disco não, desculpa. O processo espinhoso está desalinhado, ó. E a gente está vendo que ela está unida aqui. Está com uma densidade maior nessa área. Então, aí é uma radiografia de uma espondilite anquilosante. Então, está com processo inflamatório nessa coluna vertebral e está gerando essa consolidação de todos os níveis, né? De todas as vértebras. É uma doença reumatológica que predispõe isso. Então, gera processo inflamatório nos ligamentos e no disco, e depois começa a anquilosar, que é calcificar e deixa essa coluna em bambu. Tranquilo aí? Tudo em paz? Isso. Havia encontrado aí? Me falem aí se vocês estão com alguma... Professor, essa parte aí agora que você explicou da coluna, qual é a parte da coluna? Torácica. Essa aqui é torácica. É porque só mostrou um pedaço e eu fiquei... Isso é ruim de ver. Mas está ali é a torácica de T12, T11, tá? Porque as costelas vão aparecer aqui em cima.
tá bom? Mas não é o melhor exame para a gente ver assim, não. Tá? Eu botei cortado, porque o objetivo é mais para a gente ver a consolidação, mas o ideal é que a gente veja inteiro, igual aqui, ó. Tá? Sempre. Igual aqui embaixo. Então, o ideal seria mesmo uma ressonância. Olha a diferença da ressonância. Aí não tem dúvida para a gente saber o nível, ó. Dá para a gente ver o cerebelo, as folhas do cerebelo, ó. Quarto ventrículo, bulbo, ponte, mesencéfalo, tá? E a medula descendo aqui, corpo vertebral, processo espinhoso. Então, aqui, ó, muito melhor da gente visualizar. Então, o que que parece ter nessa imagem? Ó, tem algo estranho aqui, ó. O que que nós temos entre os processos espinhosos? Tá vendo? O processo espinhoso está aqui. O outro está aqui. A gente não tem uma estrutura com essa intensidade. Tá vendo? Então, alguma coisa parece estar se desenvolvendo aqui, ó. E aí, o que que pode ser? E saindo da parte nervosa. Então, saindo aqui ou da meninge, ou das células ali do sistema nervoso periférico, células de Schwann. Então, pode ser um tumor, aí o meningioma, um Schwannoma. Então, pode ser um tumor de origem nervosa. Porque a gente vê que tem contato com o sistema nervoso e está seguindo ali para fora. Então, esse seria um achado importante aí. Tem como ser uma hérnia de disco? Não, porque o disco está à frente da medula. Ele está aqui, ó. Beleza? Tranquilo aí? E aí a gente segue vendo os outros níveis e a gente percebe isso. Que a gente vê os níveis, mas só essa região que tem esse comprometimento. Quando a gente segue avaliando, ó, aqui essa ressonância está em T1, então a área escura fica assim, a área de menor densidade fica escura, e essa imagem está do tipo T2, a área de menor densidade fica clara. Então a gente percebe que tem um estreitamento nessa região e aparentemente aí alguma coisa nesse nível também, porque aqui a gente não consegue perceber se tem um comprometimento maior ou não na medula. Aqui a gente vê que tem uma coloração diferente nessa região. Será que já sofreu alguma lesão, já está desidratado? Teremos que avaliar os outros cortes também. Tá tranquilo? Tudo em paz aí? Ó, um outro ponto. Tá vendo que aqui a gente vê direitinho, ó, bulbo, medula, ponte. Aqui a gente não vê mais, ó. Vê cerebelo, mas não dá para a gente ver a medula aqui, ó. Por quê? Porque está mais lateral. Saiu exatamente da linha média, que era esse exame aqui, e está mais lateral. Então, se a gente olhar de frente, só para a gente entender essa imagem, ó, mesencéfalo, ponte, bulbo, e desce aqui a medula, aqui cerebelo, ponte, tá? Mesencéfalo, forame magno está aqui, ó. Lembrando que o crânio está aqui, o pescoço, a orelha. Eita, botei a orelha gigante. Então, o primeiro corte, ele está aonde? Ele está na linha média, por isso a gente visualiza as estruturas direitinho. O segundo corte, ele já está o quê? Mais lateral, por isso a gente não vê as estruturas. Tá?
Então, por isso a gente não vê o bulbo, não vê as outras estruturas aí com maior precisão, não vê a medula, canal medular. Então, lembre-se que esses exames, a ressonância, eles vão fazendo isso também. Tranquilo? Tranquilo, posso passar aí. Então lá, ó, que alguém tinha me perguntado no início da aula, como é que eu vou botar o nome? Então você vai sinalizando, né, ou por seta, ou por número, o que que você consegue reconhecer das estruturas, tá? Tranquilo aí? Pode ser assim? Porque aí eu sei direitinho o que que você está sinalizando. E essa, ó, dá para a gente ver bem a diferença, a importância de uma radiografia, né, para uma ressonância, o tanto que é fiel a ressonância. Então vamos olhar aqui primeiro a radiografia. A gente visualiza, ó, o corpo aqui, ó, o corpo também de L4, tá vendo? Aparentemente o forame está bem, as raízes nervosas estão saindo aqui. Mas olha o que acontece com a L5, ele escorregou para trás, tá? Então ele pode estar exercendo algum tipo de pinçamento aqui. E S1 está aparecendo aqui. Se a gente olhar, não é o mesmo em tá? Mas olha o que que a gente percebe na ressonância. Vamos avaliar também, ó. Olhando aqui o corpo, a gente já percebe que esse corpo está com formato estranho. Então tem, ó, área de lesão aqui, ó, uma hérnia importante, uma hérnia de disco anterior. Estão vendo? Aqui, deixa eu ampliar. Melhorou? Então, ó, aqui, osteófitos marginais. Então a gente já percebe que não era coluna preservada, não, ela já tem vários achados. A gente vê esse disco aqui, ó, a gente percebe o anel fibroso e o núcleo pulposo ainda hidratado. Os outros, a gente percebe que todos estão desidratados, achatados, ó. Com isso, ele está diminuindo a capacidade de absorver impacto. Muito provavelmente por isso que ele criou esses osteófitos, esse desgaste. E nós percebemos um desgaste extremamente importante aqui, e com o escorregamento, assim como nós vimos ali. Só que esse aqui é mais para cima, tá? Entre L3 e L4. Só que agora a gente percebe, ó, a cauda equina descendo aqui e o nível de estresse que ela está recebendo nesse nível da espondilolistese, do escorregamento. Então, na ressonância é interessante, né, a gente poder avaliar essas estruturas moles, o que não estava visível, que não fica visível na radiografia. Então, se a gente for analisar, ó, praticamente todos os discos, esse nem se fala, né, estão lesionados de alguma forma, ou desidratado, ou achatado, né, que é o abaulamento do disco, ele é muito maior do que o diâmetro normal. Isso já mostra o quê? A fragilidade dele. Tranquilo aí? Outro fator, o sacro é bem horizontalizado, ó. Outro fator que pode gerar dor, ou tem mesmo antes do escorregamento, já tinha uma hiperlordose muito acentuada, por isso o sacro horizontalizado, tá ok? Tá claro aí?
Alguma dúvida? Ótimo. Vou abrir a que eu passei mais um, né? Pronto, vou corrigir. Mas esse daqui. Tudo na paz? Esse aqui foi o que eu passei, né? Também. Não é isso? Então, aqui, ó, o que que a gente... Deixa eu ver uma forma boa de visualizar. Então, o que que a gente consegue ver? Uma tomografia, né? Um corte... Desculpa, uma ressonância, um corte sagital na letra A e um corte frontal na letra B. Então, não está tão preciso, tá? Tão fiel. Tem outro aqui que está até melhor. Querem que eu corrija esse ou pode ser pelo... Esse ou pode ser lá pelo de cima? Qual que vocês preferem? Esse ou o primeiro? Pronto, beleza. Ótimo, beleza. Então, eu também concordo com você, seguindo a ordem. Então, o que que nós vamos visualizar? Sempre buscar pela densidade. Vou desenhar aqui o que seria, ou vou desenhar em cima dele o que seria, que a gente poderia considerar o normal. Tá? Seria o quê? A gente visualizar lobo temporal, o cérebro, o cerebelo que a gente vê aqui, ponte, bulbo, medula, quarto ventrículo que dá para ver, e mesencéfalo. Então, o que está diferente aí? O crânio teria que ter pelo menos esse formato. Mas não é o que a gente percebe. Então, o que que a gente consegue visualizar? Vou botar de outra cor. Então, eu vou cobrir o que eu consigo visualizar. Perfeito. Um quadro de microcefalia. Agora, vamos definir a extensão da microcefalia e perceber, né, como que a gente consegue visualizar. No desenho que eu fiz, seria o ideal, a cabecinha da criança maior, né? E nós iríamos ver as estruturas que eu desenhei. Vamos procurar pela coloração, o que que a gente consegue ver, ó. Então, a gente vê cerebelo, a gente vê chegar até aqui, né? O mesencéfalo aqui, ponte, bulbo, desce a medula. Mas daqui a gente não vê mais estruturas. Tem um pouquinho aqui de parênquima cerebral, ó. Isso tudo aqui é um espaço. Então, parece ter um pouco também de parênquima aqui. Então, uma tira só. Então, olha o nível de comprometimento. Então, se a gente for apagando e comparar o que ele deveria ter e o que ele tem, a microcefalia é importante. Tá? E ficou muito evidente por Zika, mas assim como a escoliose, tem inúmeros fatores de microcefalia. Carência nutricional, né? Uma alteração, predisposição genética. E aqui ó, a gente percebe seguindo lá, ó, o que ele tem de parênquima cerebral, essa parte mais cinza por fora, e aqui dentro é o espaço, o líquor. Tá? São os ventrículos bem alargados. Ah, mas é um caso de hidrocefalia? É um caso de hidroanencefalia. Só que essa hidrocefalia aí, ela não está gerando uma pressão positiva aí dentro. Ela está fazendo o quê? Ela está ocupando o espaço que está vazio. E a gente vê, ó, essas dobras aqui na pele da criança, no couro cabeludo, acontecem por quê? Porque era para que ela tivesse um desenvolvimento maior. E ela não teve. Por isso, essa alteração. Então, ó, a gente percebe de parênquima cerebral tem muito pouco.
um pouco. Todo o resto, de fato, é espaço. Por isso que quando tem uma, né, hidroanencefalia severa, o aborto é permitido. É lógico que depois de avaliação médica, depois de trâmites legais. Por quê? Porque não é compatível com, com a vida do paciente, um jovenzinho, né? Que não tenha o cérebro, não tenha um encéfalo. Então, tem casos severos que a gente encontra que, de fato, não tem nada. Tá? Então, nós vamos perceber muito por essa diminuição aqui. É porque não dá para a gente ver nesse nível, não deu para ver, mas o olho, ó, ele está aqui grande. A orelha fica muito grande. Quando a gente olha, né, a imagem, parece que a face, a parte do rosto é muito grande e aqui muito pequeno. Então, hidroanencefalia, tá? Só que não é microcefalia. Por que não chega a anencéfalo? Porque ele tem um pouco do encéfalo. Ele tem o tronco encefálico, tá? E tem o cerebelo. Alguns são muito mais comprometidos. Então, o anencéfalo, ele tem um comprometimento maior. Esse, assim como eu já atendi pacientes com um quadro muito parecido, que eu até mostrei, está lá na aula nossa, né? Que o paciente vive o tanto que a família cuida. Então, tem dificuldade de deglutição, não vai ter, por exemplo, atividade ali do frontal, de personalidade, atenção, iniciativa, motricidade, fala, sensibilidade, linguagem, visão. Então, tem comprometimentos muito, muito severos, muito significativos que dificilmente vão ser revertidos. Por quê? Porque depois, né, do nascimento, ele não vai aí desenvolver esse cérebro, crescer e ocupar todo esse espaço. Não, ele não vai fazer isso. Tá? Então, o que ele tiver de melhorar vai ser através de neuroplasticidade. Então, o que é a neuroplasticidade? Tem essa área aqui de comprometimento. Ele vai fazer uma rede neural aqui para compensar a função das outras que não existem. Só que para que ele consiga ter um bom prognóstico, ele tinha que ter o quê? Pelo menos um pouco mais de neurônio. Quanto mais neurônio, melhor o prognóstico. Tranquilo aí? Tá? Então, deixa aí, depois eu mostro aqui. Então, se ele tem, só para a gente ver aqui, ó. Esse aqui, tá melhor ou tá pior do que aquele primeiro? Só para a gente aproveitar o mesmo quadro. Opa. Ó, vamos buscar as estruturas para a gente comparar. Então, a gente vê a medula, forame magno aqui. Cadê o cerebelo? O cerebelo tá só isso aqui, ó. Cadê o bulbo? Cadê a ponte? Ó, a gente não vê nem o volume que deveria ter da ponte aqui, ó. Por quê? Porque esse volume que a gente encontra na ponte, ele é maior por quê? Porque ele veio das ligações entre a ponte e o cerebelo, do pedúnculo cerebelar. Como ele praticamente não tem cerebelo, ele não vai ter uma boa ligação também nesse nível. Tá? Ó, então ele tem um comprometimento severo aqui. Seguindo aqui, ó, acabou aqui as estruturas do encéfalo. Então aí pode se considerar, a gente viu aqui que o crânio é muito menor. Tá? Bem menor. Quando a gente olha outro nível, a gente percebe, né, o olho. Então, se a gente comparar, o olho está aqui, a face vai ser muito grande,
só que a parte do crânio é muito reduzida. Ó, isso aqui é o que ele tem de cérebro, ó, essa tira aqui, ó. Então, se a gente for olhar, analisar o cérebro na mão, ele tem essa tira, né, como se fosse ali mais só o córtex cerebral. Todas essas áreas são áreas de espaço, de líquor. Tá? Ó, espaço aqui. Então, todas essas áreas são áreas de atrofia. Aí sim, a gente poderia definir como anencefalia. Tá? Incompatível, de fato, com a vida. Não tem como esse jovenzinho ter um desenvolvimento. Até a parte inicial de sucção, de mamar, ele pode ter alguma dificuldade. Ou, de fato, não realizar. Tranquilo aí? Então, se a gente for, né, que eu vi uma campanha falando, microcefalia, tem como desenvolver? Tem, porque tem microcefalias de vários níveis, tá? Com várias, né, com comprometimentos diferentes. Então, esses comprometimentos diferentes que vão dar esses prognósticos diferentes. Esse aqui não tem um bom prognóstico, porque a área encefálica preservada é mínima. Tranquilo aí? Dê uma luz. Façam um Socrative, por favor. Vocês vão ver que lá vocês vão marcar e vai ter a resposta.